É crente. Quem é o crente que janta depois do culto? Levanta a mão, deixa eu ver. Vi, é cultural. Em casa de crente, meu pai essa semana mandou uma foto minha, pequenininho, cara, sentado no primeiro banco, assim, pequenininho, cara, sentado no primeiro banco. E desde que eu me conheço por gente, minha mãe nunca fez comida no domingo, janta no domingo, que é casa de crente, é cultural. Faz no almoço bastante, ou não tem, ou almoça fora. No domingo o crente está lascado depois do culto. Se almoçou fora, está lascado. Quem tem que fazer marmita para outro dia está perdido. Vou perguntar de novo: quem está com fome aí, sede, amém? Só há um problema quando você está com fome, porque quem está com fome come qualquer coisa. Só há um problema. E quem está com fome come qualquer coisa e acha gostoso. Você com fome, Eric, desliga aquele ventilador para mim, fazendo um favor, que senão vai fazer barulho aqui. Você com fome já comeu alguma coisa e fala assim: ó, eu não sei se está gostoso, se era porque eu estava com fome. O problema de uma geração, o problema das pessoas que têm fome é porque comem qualquer coisa. E aí estão saciados quando a palavra de Deus é apresentada, porque a palavra de Deus é alimento. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão nós vamos ser sustentados, mas sustentados pela palavra do Senhor. E o problema é de quando a gente está com fome, a gente não sabe discernir, nem vai comendo qualquer coisa, come coisa estragada, come coisa contaminada, bebe água que não é potável. E aí quando vem a palavra de Deus já está cheio. Não, eu não quero mais. Pode ter o maior banquete do mundo, se você tiver saciado, você não vai conseguir comer. Você não vai conseguir comer. Então, num ambiente ou num momento que a palavra de Deus vai ser ministrada, porque para alguns esse é o único momento que você tem contato com a Bíblia na semana. E você pode analisar e falar: nossa, cara, é verdade, eu não pego a Bíblia, é um único momento. Então nós precisamos estar preparados para isso. Preparados, porque a palavra ela precisa ser pega no espírito para que haja transformação. Porque a palavra por si só, ela é um livro, é uma Bíblia. Ela foi a revelação de alguém. Deus deu a revelação a alguém escrevendo aqui, estava sendo revelado. Mas se você não tiver a revelação, ela nada vai adiantar para você, não. É como ontem ministrando lá no casório. Fui para casa conversando, acho que o Kleber estava no carro. O amor que sustenta o casamento. O amor por si só não. Porque Jesus disse assim, ó: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E se o cara casar e amar o carro? E se o cara casar e amar o sono? Se o cara casar e amar a preguiça? Tem amor ali, mas não é amor direcionado. Não está direcionado a quem deve. Então não é o amor por si só, assim como não é a palavra por si só, assim como não é a oração por si só. Porque a oração, ela não é só falar com Deus, a oração é estar com Deus. A oração não é apenas falar com Deus, não é oração por si só. Porque a gente falava assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Mas a gente não ora para buscar poder. Porque a oração é estar com Deus, então nós estamos orando para estar na presença de Deus. Então a oração deve ser para guardar a presença de Deus e não para buscar poder. Porque se for oração só para buscar poder, é oração por si só. Assim como a palavra, se a palavra aqui vai ser lida e nós não nos alimentamos dela, é a palavra por si só.
É a palavra pela palavra, não é a palavra pela transformação, não é a palavra pelo evangelho genuíno, não é a palavra pela sede, pela busca e pela transformação de Jesus em nós. Então, tá com fome aí, amém? Vamos comer a palavra então? Vamos ou não? Vamos ou não? Sim ou não? Não, se falar que não, nós pedimos um rodízio da torre e nós comemos aqui as pizzas, fica tranquilo. Fique em paz, vamos lá. Apocalipse 4 diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônia. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e sentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, e o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, e aos 24 anciãos prostrarão-se diante de ti, daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que linda visão de João do trono de Deus e de todos adorando ao Senhor, e de todos dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, e deixando as suas coroas, depositando diante do trono de Deus, dizendo: todas as coisas foram criadas por tua vontade. É a criação dando glória a Deus. E quando nós cantamos aqui o Evangelho, ele nos salvou, sustenta tudo pela palavra do seu poder, Jesus, que nos salvou e me levou ao reino de justiça, paz e alegria. Apocalipse 14 diz assim, versículo 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. A pregação do evangelho eterno não é um evangelho de salvação, é o evangelho eterno. Imagine você, porque lá quando nós estaremos juntos com Ele, não vai precisar ninguém proclamar: aceite a Jesus. Nem Jesus fez isso. Jesus proclamou o evangelho do reino de Deus, que é um evangelho de paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça.
E os anjos aqui, da visão aqui de João, eles estavam pregando o evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? O evangelho, as boas novas, a boa notícia eterna é: temei a Deus. Temei a Deus. Temei a Deus. E quando nós somos transformados pelo evangelho, pela boa notícia eterna, então nós nos tornamos quem deveríamos ser, adoradores do Senhor. Porque o que diz, foi pregado o evangelho eterno, para que cada nação, tribo e língua pudesse dar glória a Deus, honra ao Senhor e adorar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, com muito temor, nós devemos receber o evangelho da salvação, a salvação que o Senhor nos deu, o reino de Deus. Toda a palavra de amor, toda a palavra de correção, toda a palavra de repreensão, toda a palavra de alinhamento, nós devemos receber do Senhor com temor. O evangelho que mede não é o evangelho eterno, porque essa é uma mentalidade maçônica que usa um compasso e um esquadro. Porque na mentalidade da palavra de Deus, Deus usa um prumo. Amós, agora eu não vou lembrar o endereço, mas está em Amós, o prumo de Deus. Sabe o que é um prumo? Sabe o que é um prumo? Um peso, uma corda, aonde se coloca na construção, na parede, para ver se está alinhado, para ver se está reto. Os caminhos do Senhor são retos. E quando a gente adquire essa mentalidade de medir, é uma mentalidade maçônica, que usa esquadro e compasso, que se mede. O amor de Deus é infinito, imensurável, o evangelho é eterno, a palavra do Senhor nunca vai passar, não tem medida. Mas Deus tem um prumo para nos alinhar. E quando nós tememos a Ele, a palavra dele vem e nós nos alinhamos. Nós colocamos em prática rápido. Hoje, o dia do Senhor é hoje. Os problemas que muitas vezes nós temos, talvez não seja nem o diabo querendo nos destruir. Talvez seja porque Deus está causando problemas para que a gente volte à missão que Ele nos deu. E não adianta ter sucesso num lugar que não é seu. Não adianta. Não adianta prosperar num lugar que não é seu. Não adianta. Não adianta prosperar longe de Deus. Você pode correr atrás, você pode ter sucesso, mas se Deus tiver misericórdia, Ele sempre vai causar problemas para tentar te tirar de lá, para tentar te salvar. E muitas vezes Deus causa esse tipo de problema para que a gente volte à missão que Ele nos deu. Então que seja assim hoje, em nome de Jesus. A palavra profética vem para construir, mas também vem para destruir, vem para plantar e também vem para colher. A palavra vem como um prumo mesmo, para ver se está alinhado. Que seja assim em nossas vidas. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos leve a entender sua palavra. O Espírito Santo tenha misericórdia de nós e nos leve a praticar a sua palavra, a viver por sua palavra, a viver para ti. Queremos viver para ti totalmente, viver para o Senhor totalmente. Queremos viver para ti, Senhor, totalmente.
viver para Ti, Senhor. Dá-nos, Senhor, um desejo de viver para o Senhor, não só morrer para Ti, mas também de viver para o Senhor. Acende em nós, Senhor, um desejo, Senhor, de contemplar ao Senhor, de contemplar a beleza da Tua santidade. Acende em nós, Senhor, um desejo de correr para Ti, de correr para o Senhor. Acende em nós. Eu quero voltar à essência. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, Senhor. 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 Coloque um prumo hoje no nosso coração. Coloque um prumo hoje no nosso coração. Coloque um prumo hoje no nosso coração para alinhar os nossos sentimentos com o entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque um prumo hoje no nosso coração, Senhor. Coloque um prumo hoje no nosso coração. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor. Eu queria muito que você estivesse junto comigo agora, sem se desligar de nada. Em nome de Jesus. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos de coração, para restaurar os contritos de coração. Você ainda não percebeu que o teu coração, ele te impede de praticar o que você conhece. É o teu coração que te impede de fazer aquilo que você deveria fazer. E até que você sabe. É o teu coração. Você pode fazer um monte de coisa, saber fazer um monte de coisa. O dia que você não está afim, você não faz. E a vontade de Deus, muitas vezes tem sido esquecida por nós, pelas questões do nosso coração. Falta um prumo de Deus em nosso coração, para alinhar o nosso coração à vontade dEle. Porque se há interesse do diabo, é que você faça a sua vontade. Porque Adão e Eva não fizeram a vontade do diabo, fizeram a deles. Porque o que diz o texto, a Eva viu aos seus próprios olhos que o fruto era bom. Então você não precisa estar endemoniado, você não precisa estar possesso para estar sendo guiado por Satanás. Porque o diabo não entrou em Eva, entrou na serpente. E a destruição que causou aquela desobediência, aquela falta de temor a Deus, foi porque Eva e Adão fizeram a vontade dele. Então preste atenção. É Deus colocar um prumo no nosso coração para que você faça aquilo que você já sabe que tem que fazer. Porque o que nos impede é o medo, a ira. O que nos impede é a irritação. O que nos impede é o desânimo. Todas essas questões do coração. O orgulho, a soberba. Todas essas questões do coração. Tudo isso que o pecado traz como consequência impede. A falta de fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós andamos por fé e não por vista. Adão não andou por fé, Adão andou por vista, porque ele via Deus, ele ouvia a Deus, ele ouviu os passos de Deus no jardim. Adão não precisava de fé, ele via. É por isso que a fé tem olhos, porque à medida que nós vamos caminhando, nós vamos adquirindo
essa maturidade em Cristo de poder ver, de poder enxergar, de poder contemplar. Adorar não é apenas cantar a Deus, adorar é contemplar ao Senhor. Por que nós lemos Apocalipse capítulo 4? Aí João teve a visão de que tudo era muito valioso, mas ele tem essa visão não para passar que tudo é valioso, não tem valor o reino de Deus, é imensurável, mas que tudo era belo, que tudo era belo. Sexta-feira a gente estava lá com os pastores lá, num lugar muito bonito, e a gente estava contemplando aquele lugar, falando, nossa, e a gente faz isso, né? A gente vê uma natureza muito bonita, a gente fala assim, como Deus é grande, como Deus é bom, só Deus pode fazer uma maravilha dessa. E o dono lá da chácara ainda estava comentando com a gente, falou assim, cara, o engenheiro pode construir o que for, mas eu quero ver qual engenheiro agrônomo que vai conseguir plantar uma árvore na rocha e ela nascer. Porque a árvore lá nas rochas que tem lá, ela vem, daí ela faz uma curva e nasce assim. Eu quero ver quem consegue plantar ali e cultivar uma árvore. E a gente contempla e fala, nossa, como Deus é grande. Mas esse desejo, nessa mesma intensidade de ver algo que Deus fez e falar como Deus é grande, também tem que estar dentro de nós, para com Deus, sem ver o que Ele fez, mas vê-lo. Mas as questões do coração têm muitas vezes nos afastado de andar por fé, e aí nós andamos por vista. Aí o que nós vemos vai entrando dentro de nós, e aí nós não conseguimos mais andar por fé. Quando que a fé, ela precisa ser cultivada, precisa ser amadurecida, precisa ser sustentada. Nesses momentos que nós estamos com Deus, nesses momentos de adoração, nesses momentos que nós estamos com o Senhor, não apenas orando para que o diabo seja repreendido, mas orando para que nós estejamos com Deus. Não apenas orando porque eu tenho um dever de orar, não, mas para estar com o Senhor. E aliás eu falei dever e é sobre dívida que eu vou falar hoje. Eu nem comecei, vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Romanos capítulo 13, versículo 7 até o versículo 10. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos ler o 12, só o 12. Mateus 6, 12. Só lê o 12, vamos lá. Perdoai e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu estava meditando sobre dívida essa semana. Estava com essa palavra na mente, na cabeça. Fui buscar na palavra que falava sobre dívida. E aí achei que era uma coisa só isso. E de repente num grupo lá de WhatsApp ontem mandaram um vídeo falando sobre dívida. Eu falei, é Deus mesmo. E o vídeo dava uma informação de que 64% das famílias estão endividadas.
64% das famílias estão endividadas. Ou seja, se tem 10 pessoas aqui hoje, agora 6 têm dívida. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, pelo amor de Deus. Mas se tiver 10 aqui, 6 têm dívida. Quais são as dívidas das famílias? Presta atenção, olha para mim. Empréstimo, cheque, cartão, financiamento. Essas são as dívidas, tá? Não é conta de água, não é conta de luz, não é mercado, não é isso aqui. Dos 64% dessas famílias que estão endividadas, 80%, 80%, preste atenção, 80% é no cartão de crédito. Quem algum dia já falou, Jesus, quando recebeu, sabe, a fatura, quem já, sério mesmo, quem já falou misericórdia? Quem já virou crente no dia que recebeu a fatura? Tem? Não é, cara? O dia que você recebeu a fatura, você ficou mais crente do que na igreja. Recebeu a fatura, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, só o Senhor é Deus. Recebeu a fatura, virou crente, mano. É sério, não é? É ou não é? É 2 momentos que o crente vira crente. Recebeu a fatura de cartão de crédito e foi na cozinha de noite e escutou um barulho. Não é, cara? Duvido que você vai na cozinha de noite e não vai. Segura na mão de Deus e vai. O sangue de Jesus tem. Se Deus quiser, Ele é Deus. Então preste atenção, olhe para mim. Olhe para mim. Imagina, será por quê que os maiores devedores são um cartão de crédito? A gente podia até aqui se aprofundar nisso, mas eu não quero me aprofundar nisso. Eu só quero lhe dizer que dívida é algo que não é da vontade de Deus. E eu não estou falando apenas agora de dívida financeira. Eu não estou falando de uma condição difícil que você esteja passando, não. Estou falando de uma condição moral. Porque dívida, ela vai contra a justiça. Dívida é algo devido, seja financeiramente ou moralmente, a outro. Não existe uma pessoa só envolvida no ambiente de dívida. E se aplicar a justiça, aí você não tem dívida. Porque dívida é algo devido a alguém. Ou dívida é algo devido a alguém moralmente, como nós lemos aqui Romanos 13, versículo 7. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, aquilo que lhe é devido. Agora, o texto que Jesus ensina-nos a orar, que diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todo mundo olha para o texto e fala sobre perdão. Mas pare para pensar que ele não está falando apenas de perdão, mas ele está falando de dívidas e de devedores. Ele está dizendo que nós temos dívidas para com Deus e que nós também temos devedores. Tem pessoas que nos devem. Logo, se há pessoas que nos devem, nós também somos devedores de alguém. Ou porque você acha que Paulo está dizendo a ninguém devais alguma coisa, qualquer coisa? Ele não está falando só sobre dinheiro. A ninguém devais qualquer coisa que não seja o amor. Agora eu fiquei perguntando-me o que é dever amor. Dever amor não é quando me falta dar amor ao outro. Dever amor é quando eu dou tanto que eu poderia até dar mais. É a única coisa que Paulo está dizendo. A única coisa que você pode dever é amor. Pode dar, é devido a todo mundo. É devido a todo mundo. Agora as outras coisas
Não deva, é maldição, é contrário. Por que é maldição? Porque Deus é um Deus de justiça, e a gente gosta de falar que Deus é um Deus de justiça quando a gente quer fazer mal para alguém, ou quando a gente quer o mal de alguma pessoa, que a gente fala assim, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Mas a justiça não cabe apenas na vingança. A justiça cabe a fazer o que é certo, a fazer o que é direito. Logo, se eu tenho dívida, eu estou indo contra a justiça, seja ela financeira, seja ela de qualquer outra razão moral. Logo, eu estou indo contra a justiça, e o reino de Deus, como nós cantamos, ou como Jesus mesmo disse, é paz, alegria e justiça. Então não tem como estar no reino se não viver em alegria, em paz e em justiça. Então não tem como viver no reino de Deus com dívidas, devendo. Por quê? Primeiro, porque o escrito de dívida que havia contra nós, Jesus já rasgou, já pregou na cruz, foi exposto. Havia uma cultura romana de que todos aqueles que morriam numa estaca, todos aqueles que morriam numa cruz, um papel escrito era pregado com os seus delitos. E Jesus morreu por nossos delitos. Ou seja, a dívida que nós tínhamos foi cravado, foi pregado lá na cruz. Então dívida, nós não temos mais, mas há ainda devedores. E ainda para com Deus ainda temos dívidas, ou para com os outros. Agora, como sanar? É simples. É pedir que o reino de justiça se manifeste sobre nós e em nós e através de nós. E não permitir ou não tolerar aquilo que é contra a justiça, aquilo que é devedor. Então, moralmente, eu posso estar endividado, porque não estou dando honra a quem honra, respeito a quem respeito, amor a quem amor, compaixão a quem compaixão, imposto a quem imposto, tributo a quem tributo. O ambiente de honra, ele é contrário ao ambiente da justiça de Deus. Quando nós nos comprometemos e não cumprimos, é um ambiente de dívida. Aí nós nos tornamos devedores, sendo que Jesus já pagou, sendo que Jesus já cravou. Mas se Ele pagou para que nós não nos tornássemos mais devedores, então nós não vamos fazer dívidas. Então nós vamos ser justos e praticar justiça, a justiça de Deus com o outro. Eu queria que você acompanhasse comigo Marcos capítulo 6, versículo 30. É um texto, ou é um momento de Jesus, que nós chamamos da multiplicação de pães e peixes. Mas a multiplicação só está escrita aí em cima, como título, o que não é original. No texto não há um momento de multiplicação, não há essa palavra. Pelo contrário, 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto os numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, e de pé todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver.
E sabendo eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos também repartiu os 2 peixes. Repartiu o quê? Os pães e os peixes, os 2. Abre lá em Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus 14, 14. É o mesmo cenário, é o mesmo relato. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. E ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e depois partindo os pães, deu aos discípulos, e estes as multidões. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. João capítulo 6. A gente vai juntar todos os relatos desse milagre. João 6, versículo 1. A partir do versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão e Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Assentaram-se. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O milagre de Jesus, o maior milagre de Jesus aqui, eu já ministrei sobre isso, sobre o sinal que Jesus queria dar com esse milagre. Mas o maior milagre de Jesus não foi multiplicar. A multiplicação só está escrito aí em cima, no texto nem original não está. A palavra que está abençoou, repartiu e dividiu os 5 pães e os 2 peixes. O maior milagre de Jesus não foi multiplicar isso, foi ensinar aos seus discípulos que com 5 pães e 2 peixes se dava para alimentar uma multidão. De que jeito? Repartindo, dividindo. O que é dívida? É a má divisão. A falta de justiça nos faz dividir mal aquilo que o Senhor nos deu. E Jesus estava ensinando isso aos seus discípulos como bons judeus. É um mandamento do Senhor, a tzedakah, ou os atos de justiça, ou caridade. E como um bom mestre, como um bom rabino, Jesus estava ensinando os seus discípulos a praticar a justiça do reino de Deus, sendo transformado não pelos recursos, mas sendo transformado aqui por dentro, pelo interior. Porque se Jesus gosta de nos ensinar e gostava de ensinar aos seus discípulos, Jesus sempre ensinava com uma pergunta. E ele faz uma pergunta, nós temos um relato de João, ele faz uma pergunta a Filipe: o que é que a gente vai dar de comer para esse povo, hein?
E aí o texto diz, mas Jesus estava perguntando isso a ele porque Jesus já sabia o que iria fazer, ou seja, Jesus queria ensiná-los a prática de justiça, a saber dividir as coisas. Num lugar onde tem 5.000 homens, se tem 5 pães e 2 peixes, todo mundo come. Jesus estava ensinando qual era o reino de Deus, era a mensagem de Jesus. Jesus nunca pregou, vem aqui que eu vou te salvar. Jesus nunca pregou, eu sou o Salvador. Jesus nunca pregou, vem aqui e aceite a mim. Quem quer aceitar eu aí, levante a mão. Ele pregava sobre o reino de Deus e sobre o reino de justiça, aonde tem 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, todo mundo vai comer. O texto de Marcos diz, ele repartiu os 2 peixes. Agora, eu não consigo lhe explicar como é que sobrou 12 cestos e que todo mundo comeu. Isso eu não consigo lhe explicar. Não consigo explicar isso. Como é que quem escreveu, quem compilou a Bíblia explicou? Colocou a multiplicação. Vamos explicar desse jeito. Multiplicou. Foi o que a melhor palavra que se achou, multiplicou. Mas nós não podemos deixar passar o que Jesus fez, dividiu. Se ele dividiu bem, praticou justiça. Se ele praticou justiça, não há dívidas. Porque onde não tem justiça, há dívidas. Aonde não tem justiça, há devedores. Nós somos proclamadores de justiça, não para cobrar os devedores. Nós somos proclamadores da justiça de Deus, não para cobrar os que devem, mas para ser aqueles que não devem. Porque a coisa mais fácil a fazer é apontar erro e falar o que não deve fazer. É mais difícil falar o que tem que ser feito. É bem mais difícil. É bem mais difícil ser a mão que faz certo do que só chegar aqui e falar isso está errado, isso está errado, isso está errado. Por isso que Jesus, quando ensinou também os seus discípulos a orar, ele falou assim, os seus devedores você só perdoa. Os seus devedores você só perdoa. O que você faz com os devedores? Perdoe só. Porque com as suas dívidas você vai fazer o quê? Peça perdão. E se nós não pedirmos perdão das nossas dívidas, como é que nós viveremos um reino de justiça? E escute uma coisa, eu não estou falando aqui, você vai falar assim, não, mas apóstolo, eu só ganho R$500, como é que vai viver nesse Brasil? Ganhando 600 é uma miséria de salário. Mas apóstolo, tem que pagar tudo, tem que pagar sozinho, o aluguel, tem que pagar tudo isso. Jesus estava ensinando os discípulos a administrarem 5 pães e 2 peixes a 5.000 homens. Jesus estava ensinando sobre justiça. Jesus não estava ensinando se eles iam ganhar muito. Jesus não pediu para os seus discípulos pegar mais pães. Não, o que é que vocês têm? Vocês têm isso, então é com isso que vocês vão praticar justiça. Então é com isso que nós vamos sair daqui sem dever nada para ninguém. O reino de Deus não é sobre você ter muito ou você ter pouco. O reino de Deus é sobre você viver em justiça. Por isso que é para o rico ou para o pobre. É aquilo que o Senhor nos dá nas mãos, ainda que seja pouco. Ainda que seja pouco, é saber como dividir. Como vou dividir? Como vou dividir isso que o Senhor tem me dado? Seja ele financeiramente ou seja ele moralmente. Como é que vou dividir aos outros? Porque se você for alguém que fica cobrando o amor dos outros, se você for alguém que fica cobrando os outros, você vai estar cobrando seus devedores. Quando Jesus ensinou, perdoe seus devedores. Não é para ficar cobrando, porque ninguém cuida de mim, porque ninguém me ama, porque ninguém se importa comigo. Que justiça é essa que você vive que fica cobrando devedores? Você não consegue nem ser justo para proclamar a verdade.
consegue nem ser justo para ser a mão de como é que tem que ser feito. Que justiça é essa do reino de Deus? Que justiça é essa? Ou que salvação é essa que não nos deu um sentimento de doar e de dar e compartilhar? Porque Jesus está em mim. Jesus é doador. Se Jesus está em mim, Ele é doador, Ele não é quem recebe. O reino de Deus, o que Jesus falou, é melhor dar do que receber. É o reino de Deus, é melhor dar do que receber. Porque Jesus está pregando sobre isso, que é melhor dar do que receber. Porque é um reino de justiça. Para não se tornar devedor. E para não ficar cobrando os devedores. Mas apóstolo, é porque você não sabe, mas eu ganho pouco. Você ainda está pensando no financeiro, mas não é só financeiro. Financeiro também. Se tem um lugar que a gente desonra a Deus, é aqui. E eu não estou falando só sobre dízimo, nem sobre oferta. Eu estou falando sobre justiça. Sobre um reino de justiça. Sobre saber como dividir para não ter dívidas. Saber como dividir para não ficar cobrando os devedores. Agora, eu como pastor e discipulador poderia te aconselhar: cara, se você tem dívida, honre o seu nome, vai e pague tudo. Vai e pague tudo. Peça ao Senhor auxílio. Peça com fé, peça ao Senhor: Senhor, faça a prova com o Senhor. Senhor, se o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, multiplica aqui isso aqui que eu vou dividir, multiplica aqui isso aqui que eu vou repartir. Como eu disse aqui, a mentalidade maçônica é que mede, é um compasso e um esquadro. O Senhor tem um prumo, Ele alinha. Então não é uma igreja abençoadora ou alguém abençoador, não é que tem muito para abençoar. O que Jesus nos ensinou: sede fiéis no pouco, que no muito eu lhe acrescentarei. Porque não é sobre ter muito para dar, é sobre ser justo. Não é esperar alguma coisa acontecer. Nossa, se eu tivesse condição. Você tem condição. Você tem. Se eu tivesse condição, fazia mais. Mentira. Mentira. O que o Senhor quer de nós é só a verdade. Só a verdade. Porque quando a gente conta uma mentira para Deus, a mentira tira a filiação, porque o diabo é pai da mentira. Agora pensa, você pode estar contando uma mentira para Deus proposital, você pode estar contando uma mentira para Deus sem saber que é mentira. Você está falando um negócio diante do Senhor e está convicto que é aquilo, mas é uma mentira. Perdeu a identidade de filho. Por isso que Isaías 61 diz: Ele veio a pregar as boas novas aos mansos, aos contritos de coração. Porque nenhuma arma há ao arrependimento. Nenhuma arma há ao arrependimento. Nenhuma arma há quando o coração está contrito, é manso. Me perdoa. Nenhuma arma há, não há condenação para aqueles que têm o coração contrito. Senhor, eu quero ser justo, eu quero ser santo, eu não vou ficar cobrando os devedores. Eu queria que você abrisse mais um texto em Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, 15. Vou usar um texto aqui que a gente usa quando tem pouca gente na igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Tem 10 pessoas no culto, aí o irmão vai abrir o culto. Isso aí aconteceu já a vida inteira. Cita o texto: Jesus, onde estiverem 2 ou 3, glória a Deus. A alma está ferida por dentro, os olhos estão sangrando. Meu Deus, cadê os outros que não vêm no culto? Mas ele cita o texto para falar: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali eu estarei. Eu vou ler esse texto. Versículo 15. Preste atenção no texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Qual é a reunião que Jesus está falando? A reunião que Jesus está falando é de 2 pedindo perdão. É de um devedor e de alguém que está se sentindo prejudicado. Um devedor, aí seja qualquer tipo de dívida, moral, então. Sabe qual é o meu medo? O meu medo é a gente estar reunido, mas estar sozinho. Porque se ele não estiver no nosso meio, a gente está sozinho. Porque Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. Porque muitas vezes você está reunido, mas está sozinho. E eu vou lhe falar o que é sozinho. Sozinho é um sentimento. Sozinho é um estado de alma. Vai em algum lugar que você não se adequa, você vai falar assim: nossa, estou um peixe fora d'água. Não conheço ninguém. Estou sozinho. Tem um monte de gente lá que você está falando que está sozinho. Meu medo é a gente estar reunido no nome dele e estar sozinho. Porque se ele não tiver, a gente está perdido. Porque nessa reunião que Jesus falou que estaria, é a reunião de 2 ou 3 aqui reunidos para que haja perdão. E o que Jesus falou sobre o perdão no Pai Nosso é: perdoai os devedores. Perdoa as nossas dívidas. A reunião da igreja de Cristo é uma reunião para se perdoar uns aos outros e para se tornar um. O que Deus disse quando viu Adão: não é bom que o homem esteja só. Se você não se esforça para ser um com o outro, você deve ao outro. Você está ferindo o outro. E se você tem algo com o outro e não tem a coragem de falar que tem algo com o outro, você não dá nem a oportunidade do outro se arrepender. Está julgando o seu irmão. Está acusando seus devedores sem sequer ter perdoado as suas dívidas, sem sequer manifestar um reino de justiça. Agora deixa eu te falar, quem é um nunca vai estar sozinho. Quem é único sempre vai andar sozinho. Agora quem é um não, porque você é um com o outro. Aí você nunca vai estar sozinho. E a gente não pode estar reunido e estar sozinho. O reino de justiça precisa ser manifestado em nós. Onde nós olhamos para o outro, nós não acusamos os nossos devedores, porque nós também devemos. E eu quero manifestar o reino de justiça sem dever nada a ninguém. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. A quem amor, amor. E se possível, deva amor aos outros. Se for para pecar por amar, então que seja porque você amou demais. Se for para errar porque amou, então que seja, eu amei demais. Viu? Que seja desse jeito. Para que o reino de justiça seja manifestado. Porque as pessoas, elas necessitam da manifestação do reino de Deus. E a manifestação do reino de Deus, Jesus disse: o reino não é comida e nem é bebida.
dia chegaram até Jesus e disseram: sua mãe está aí. Ele disse: mas a minha família está aqui. A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Foi Ele mesmo que ensinou isso aos seus discípulos. Se você não consegue dar graças ao Pai por aquilo que Ele lhe deu, como é que você vai repartir aquilo que Ele lhe deu para repartir? Se você não consegue abençoar, o que é abençoar? Abençoar é dar um propósito. Porque Deus abençoou tudo que fez. Deus deu um propósito a tudo que criou. O que João viu, que nós lemos em Apocalipse, nós vamos estar adorando ao Deus Criador. Por que o Deus Criador? Porque é o que Deus que dá propósito a tudo que criou. O que é abençoar? Abençoar é dar propósito. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes que vieram até a mão e deu um propósito a ele: vai alimentar todo mundo, sem pedir para alimentar todo mundo. Ele só orou e dado graças: obrigado meu Pai, eu o abençoo, eu dou um propósito a isso. Sem orar, sem aquele desespero: Senhor, multiplica, Senhor, esse salário, em nome de Jesus, multiplica, Senhor, esses 100 reais que eu tenho que pagar 3 contas, Senhor. Sem fazer isso, Ele abençoou, Ele deu um propósito, e diz a palavra que Ele repartiu os pães, repartiu os 2 peixes e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram. O maior milagre não é nos tornarmos uma igreja relevante quando a gente tiver 1000 pessoas, ou quando a gente arrecadar 100 mil reais. Nossa, aí vai dar para a gente fazer as coisas. Nossa, o reino de Deus está aqui. O maior milagre é uma reunião de 2 ou 3 que são um, mas que praticam justiça. Estão proclamando um reino de justiça. Estão dividindo aquilo que recebeu. Recebeu o amor de Deus, então você vai dar um pouco para cada um. A graça do Senhor te alcançou, mergulhado estou na graça, dá um pouco para cada. O Senhor te respeita como um filho, então respeite a todos. Agora o texto que Jesus está ensinando de justiça aos seus discípulos, com a multiplicação ou a divisão dos pães e dos peixes, o texto diz que Jesus teve compaixão da multidão. A justiça ou a falta de dívida sempre vai começar pela compaixão. É me colocar no lugar do outro. Eu recebi até uma piada esses dias no WhatsApp. Eu nem compartilho isso, mas recebi. Diz assim: não fique preocupado sem dormir pelas dívidas que você tem. Ligue para quem você deve, fala que você não vai pagar e deixa que ele que fique sem dormir. Já viu como é que dívida mexe com o seu emocional? Mexe. Porque se você está devendo, você vai ficar preocupado, ansioso, com medo. Agora, se você não tiver caráter nenhum, vai mexer com o seu emocional do mesmo jeito. Devo mesmo, não pago, que se lasque. Mexeu do mesmo jeito. Mexeu com o seu senso de justiça da mesma forma. E o que eu falei aqui no começo, o seu coração impede fazer aquilo que você sabe, aquilo que está aqui na sua mente, aquilo que está na sua cabeça. E tudo que o diabo quer é trabalhar para que você faça a sua vontade. Se o Senhor te deu 5 pães e 2 peixes, divida.
que pode ser os 5 pães e 2 peixes? Comprometimento em ser um com o outro. Respeito, honra, amor. Mas não existe justiça de quem cobra do outro. Já viu discussão de marido e mulher? Quem já viu? Já viu em algum filme marido e mulher discutindo? Em casa não, né? Em casa nunca aconteceu, graças a Deus. Mas num filme, sei lá, vocês já viram? Já viram algum filme assim, marido e mulher discutindo? Qual o vício, a cultura da discussão que nada leva a lugar nenhum? Cobrança. Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo. Nunca resolveu nada. Nunca resolveu nada. Marido e mulher só se resolve quando cada um olha para si, quando cada um decide servir, ser melhor para o outro. Porque toda mudança em mim reflete no outro. Eu sou um. O marido chega cansado do trabalho, não quer conversar com ninguém. O marido não quer falar com ninguém. A esposa está lá, trabalhou o dia inteiro. Mas eu vou falar para você, quem é que quer? Cada um tem a sua justificativa, cada um tem sua desculpa. Quem é que quer ceder e abrir mão? Quem é que quer praticar justiça? O cara chegou cansado do trabalho, a esposa tomou um banho, fez um bolinho de fubá com erva doce, colocou um café na mesa. O marido chegou, ela fala: boa tarde, meu amor, estava te esperando. O cara mudou na hora. Duvido. Só foi um chucro. Só se for um chucro velho, brabo. O cara chega em casa, a mulher está parecendo uma bruaca. Chega em casa com um presente, com uma caixa de bombom, com uma flor, e diz: nossa, amor, hoje eu pensei em você o dia inteiro. A noite é Pentecoste, irmão. Em nome de Jesus. É sério. Olha aqui. Quem é que não vai ser omisso a viver pelo reino de justiça? E eu não estou falando de ter atos de justiça, não, e depois mostrar para os outros, não. Jesus condenou isso daí. Ter atos de justiça só para tentar ficar ileso. Faz sopa para o pobre e aí tira foto e posta lá no Facebook para receber o parabéns de todo mundo. Você não come sopa, por que você vai dar sopa para quem está na rua? A não ser que na sua mesa tenha sopa. Porque a justiça é dividir o que você tem, o que Deus te deu. A justiça é dividir o que você tem. Jesus não está pedindo o melhor para ninguém. A gente fala assim: Jesus quer o meu melhor. Jesus quer o melhor. Não. Jesus quer o que Ele pediu. Eu não sei se é o melhor, se é o mais ou menos seu. Talvez seja aquilo que você não queira dar. Não é o melhor. Porque Abraão deu para Deus, deu para Deus o melhor. O melhor de Abraão era Isaac. O Isaac desceu junto com Abraão e foi embora. Ele não foi sacrificado. Ele não foi. Deus não queria Isaac. E eu já preguei sobre isso. Isaac teve uma experiência de ressurreição. Deus queria alguém que tivesse coragem de doar, de dar, sem precisar causar nenhum malefício. É as boas novas sendo anunciada. Não vai matar você dividir com ninguém, não. Pelo contrário, o que mata é não dividir.
Deus deu amor à sua família, Deus deu graça à sua família, dê amor aos outros, sem cobrar os devedores. Você não tem devedor. A Bíblia diz para você perdoar os devedores. Perdoe os seus devedores. Perdoe. Porque nós estamos vivendo por justiça, num reino de justiça, para não ser o devedor, para não ficar em dívida. E se nós estamos reunidos, por favor, aproveite a reunião, aproveite e chame a presença de Jesus. E Jesus não está onde tem um louvor bonito. Jesus não está onde tem a maior oferta. Jesus está onde dá 2 ou 3 reunidos ligando na terra. Um pedido de perdão. Jesus está onde há um esforço daqueles que estão reunidos a serem um. Então, por favor, se nós estamos reunidos, sejamos um. E se você ainda tem isso no seu coração de cobrar os devedores, peça perdão ao Senhor, porque você que está endividado, é você que está endividado, porque foi o diabo que colocou no teu coração o sentimento aí de se afastar, de se isolar, aí para não ser um do corpo. Tem um corpo. Jesus tem um corpo. Tem um rio só. Não tem um mover separado, não.